Todo mundo fala de mindset, mas será que é realmente tão importante assim no mundo dos negócios? Fica comigo que já, depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Hi there! Meu nome é Marcos Ferreira e se você é novo no canal, eu já te peço para deixar seu like, deixa seu comentário, se inscreve e ativa as notificações também. Vai ser top ter você aqui com a gente. Bom, então vamos para a resposta. Será que mindset é realmente tão importante assim no mundo dos negócios? E eu diria que demais. Não só importante no mundo dos negócios, mas em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, amorosa, familiar ou qualquer outra. Mindset nada mais é do que a forma que você vê e lida com a vida. Então, para mim, a sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem para ser bem-sucedido em qualquer âmbito. Não é a sua condição física, financeira, geográfica ou nem mesmo as pessoas que você conhece, o seu networking, é a sua mente. Agora, deixa eu te dar um exemplo bem prático sobre mindset que aconteceu comigo há um tempo atrás. Em 2012, quando eu ainda fazia faculdade aqui em Manchester, na Inglaterra, eu estava entrando de férias. Então eu tive uma ideia. O que foi essa ideia? Aqui na Inglaterra, as pessoas adoram pizza e eles comem de qualquer jeito. Fina, grossa, com borda, sem borda, enfim. Só que aqui você encontra de todas as culinárias, buffet de todos os países, você encontra também rodízio de carne, churrascaria, só que você não encontra rodízio de pizza, ou não encontrava na época, em 2012. Por quê? Então, eu tive essa ideia. Como eu ia para o Brasil de férias, eu pensei em visitar um dos rodízios de pizza mais famosos do Rio de Janeiro, chamado York, e se você é do Rio, provavelmente você conhece, e tentar aprender o máximo que desse sobre como funciona um rodízio de pizza, como é esse modelo de negócio, e assim, um dia, quando eu voltasse para a Inglaterra, quem sabe eu não poderia replicar esse modelo de negócio na Inglaterra. Então, eu me lembro até hoje, eu estava no shopping almoçando, acho que era o North Shopping, não tenho certeza, com um familiar meu mais experiente. E eu comentei essa ideia com essa pessoa. E essa pessoa foi muito direta comigo. Ela disse, cara, você está vivendo uma utopia. O dono da York, dessa pizzaria famosa, nunca vai te passar detalhes do negócio dele para amanhã ou depois você acabar virando um concorrente. Isso não tem lógica. Bom, obviamente, como vocês já devem imaginar, eu fiquei muito chateado. Fiquei triste por ouvir uma outra realidade do que eu estava esperando. Só que eu vou te falar o que eu fiz, tudo bem? Eu acabei ligando para essa pizzaria, a York, e eles me pediram para mandar um e-mail. Eu mandei esse e-mail e eles responderam, marcando uma reunião com o dono da pizzaria, a filha do dono, que era a pessoa que administrava o restaurante na época, e um dos gerentes. Eu fiquei, como vocês também devem imaginar, eu fiquei ansioso, fiquei nervoso e eu tive uma ideia. Para mostrar que apesar da minha origem humilde, da pouca idade, eu era bem novo na época, eu era também um menino bom, com boas intenções e cheio de sonhos, eu resolvi levar a minha mãe. E assim, o que aconteceu nesse encontro foi surpreendente. Eu não imaginava. Para começar, o dono da pizzaria, ele veio da mesma cidadezinha que meu pai, em Portugal. E eu não fazia ideia qual era a cidade do meu pai, porque o meu pai foi para o Brasil com 3 anos de idade. Então eu não sabia, mas a minha mãe sabia. E a partir daí, o que aconteceu nas nossas conversas, assim, a energia que eu senti conversando com todo mundo e eles querendo realmente me ajudar, foi algo que eu lembro até hoje e queria compartilhar com vocês. Algo que eu me lembro muito bem foi que quando eu estava mais ou menos no final da nossa conversa, ele olhou para o gerente e disse, o que esse menino quiser aprender, pode passar para ele. E aquilo mexeu comigo. E outra coisa também que também chamou muito a minha atenção é que quando a gente estava se despedindo para ir embora, a filha do dono, ela deu um abraço muito forte em mim e outro na minha mãe e falou para minha mãe assim, olha, eu gostaria muito que o meu filho, que era mais ou menos da mesma idade que eu, tivesse
a mesma proatividade do Marcos. Então, essa experiência foi assim algo surpreendente. Depois dali eu marquei com o gerente de voltar lá. Eu acabei voltando 3 vezes mais. Aprendi tudo que eu queria aprender, eu fiz vídeos, anotei, conversei com todos os funcionários. E quando eu já estava quase voltando para a Inglaterra, que minhas férias estavam terminando, eu resolvi voltar lá uma última vez para comer. As pizzas de lá são maravilhosas. E eu também queria agradecer uma última vez e dizer tchau. Então eu fui com a minha prima e com a família dela. E quando me trataram muito bem, obviamente, e quando eu estava indo embora, que eu ia pagar a conta de toda a mesa, o gerente não deixou. Eu insisti para pagar a conta e ele falou: Marcos, você é da família. Você deve estar imaginando que depois dessa experiência eu guardei algum tipo de rancor desse meu familiar. Mas se você estiver achando isso, você está totalmente enganado. Muito pelo contrário. Eu me senti agradecido que esse tipo de experiência tenha acontecido, porque são nesse tipo de experiência que a gente vai aprendendo para a vida. Então, esse tipo de coisa vai acabando deixando a gente mais preparado. E eu sei que não teve nenhuma maldade, foi simplesmente uma opinião. E essa experiência me trouxe 3 lições e são elas que eu queria compartilhar com você. A lição número 1 é que até as pessoas que mais te amam podem estar enganadas. A lição número 2, analise os riscos, mas seja sempre positivo, siga o seu coração. E a lição número 3, que só acontece se você fizer a lição número 2, é que são aí que os milagres acontecem. Mas se algo do tipo acontecesse com você hoje, o que você faria? Escreve aí nos comentários que eu faço questão de ler, tudo bem? Um grande abraço, pessoal, muita paz, saúde, felicidade e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!